Mas a gente está em linha com ele, cajazeirense, esse gogó de ouro, essa voz poderosa, o nosso querido Humberto Pinheiro de Brasília, que vai trazer alguns pontos de como é que está hoje a capital federal, de como é que está o Congresso, depois desse momento tempestuoso das manifestações de 7 de setembro. Humberto, mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui no programa Diário News da TV Diário do Sertão. Tudo bem? Bom dia, Moisés Conrado, bom dia a todos do Diário News. Pois o clima é como você bem descreveu aí, né? O clima ficou quente, o sangue começou a descer, mas antes dele cair no chão, já deram um jeito de limpar antes de começar a cair no chão, né? Essa que é a realidade. Você bem lembrou aí que ontem o ex-presidente Michel Temer, que é uma pessoa boa de conversa, foi socorrer o presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Ontem o presidente Jair Bolsonaro mandou uma aeronave ir até São Paulo buscar o ex-presidente Michel Temer para ter uma conversa ali ao pé do ouvido, digamos assim, um aconselhamento. Por fim, o presidente Jair Bolsonaro soltou a nota no dia de ontem, dizendo que tudo não passou do calor do momento ali, das manifestações, quando xingou o ministro Alexandre de Moraes, quando, de certa forma, esculhambou com o Supremo Tribunal Federal. E o que nós vimos ontem foi um presidente que deu uma recuada. O presidente ontem pediu desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, às instituições, e disse que foi apenas do calor do momento. A esplanada dos ministérios, o Conrado, continua ainda ocupada por alguns caminhoneiros, algumas pessoas que vieram a Brasília para o 7 de setembro, para as manifestações. São pessoas que ainda continuam acampadas na esplanada, né? O próprio secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está tentando negociar com eles para que eles ocupem, né? Afinal de contas, nós todos os dias usamos aquela via da esplanada dos ministérios para chegar ao Congresso Nacional. E o que está acontecendo? Está fechada. Estamos tendo que usar atrás dos ministérios para poder chegar ao Congresso Nacional. Agora, você imagina o tamanho do engarrafamento, porque os ônibus são desviados para essa via, onde é só mão e contramão, é uma via pequena, né? Não é larga, e aí tome raiva dos brasilienses, porque o que acontece? O povo aqui, de certa forma, fica chateado. Claro, nós estamos na capital do Brasil, e todos vêm para Brasília para protestar aqui, seja a favor, seja contra, e quem sofre é a população, porque todos têm que ir para a esplanada dos ministérios, todos passam na esplanada dos ministérios e estamos nesse caos, ainda fechada a esplanada. Bom, com essa decisão aí do presidente Jair Bolsonaro de recuar um pouco, de certa forma, tem uma coisinha no meio disso aí, porque os partidos políticos, né, de certa forma agora, começaram a se juntar para pedir o impeachment do presidente por uma questão da desobediência, né? E agora, um outro fator é que deve ter o julgamento, né, de Flávio Bolsonaro, lá no Supremo Tribunal Federal, com relação àquela questão se vai ou não para frente o seu processo das rachadinhas. Então, tudo isso influenciou o Conrado. Então, a questão do impeachment, a questão do fato dele ter xingado o ministro Moraes, e aí tem duas outras questões que eu até quero aqui falar, que o discurso pesado do ministro Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi, sem dúvida nenhuma, o discurso, para mim, mais pesado foi o dele, nem do presidente do Supremo Tribunal Federal foi pesado quanto o dele. E eu acredito o seguinte, como também tem a questão do julgamento da chapa, isso também teve um peso e ele dá uma recuada, porque ele viu que a situação dele agora não é boa. Muitas pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro
começaram agora a ficar chateados, como diz o meu irmão Cristóvão, começaram a ficar chateados e começaram a recuar também. Quer dizer, ele está isolado, na minha opinião, ele está isolado, ele está numa situação complicada. Ele é oposição a si próprio e perdeu a eleição para ele mesmo, a reeleição, na minha opinião. Ele não será reeleito, porque ele mesmo fez oposição a ele. Ele não precisa de ninguém, não precisa de PT, PSB, não precisa de ninguém. Ele mesmo, eu nem sei se isso é o correto, auto se derrotou, né? Porque ele fez uma oposição ao seu governo. Tivesse ficado caladinho, trabalhado, estava aí batendo asas, liderando pesquisas, com certeza a economia estava boa, gás de cozinha não estava esse preço, gasolina não estava esse preço, e a população não gosta de gás de cozinha caro, combustível caro, inflação e alimentação cara. Aqui, por exemplo, os 5 quilos de arroz chegou aqui a R$25, quando se comprava 12. Então, por aí tu tira, Conrado. Ô, Humberto, em relação aos projetos, com esse momento tão tenso, como é que anda a votação dos projetos? Transcorre normalmente? Você que está aí mais próximo do que a gente, o que é que se escuta aí nos bastidores do Congresso? Há esse risco aí de impeachment? Vários partidos se reuniram essa semana para apertar o presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara, queira ou não, ainda é um aliado do presidente da República, e isso tem um grande peso. Só que ninguém sabe, Conrado, se ele vai resistir a tanta pressão a partir de agora, porque os partidos irão pressioná-lo para que ele faça essa abertura desse processo de impeachment. Só que muita gente, o próprio presidente da Câmara está indo com calma, né? E também se pronunciou no na quarta-feira, dizendo que está aberto à conversa, ao diálogo, que o momento é de acertar entre si, né, tentar diminuir essa inflação, votar os projetos na casa, e colocou, digamos aí, um pouco de panos quentes em cima toda essa situação. Aí eu vou lá no Senado agora. O presidente do Senado, o que ele fez? Suspendeu todas as sessões de quarta e de quinta-feira. Então, não tivemos votações, nem sessões deliberativas no Senado. Na quarta, na quinta, a sexta-feira já é aquela coisa mais vaga, né? Geralmente, às vezes, não tem. Então 3 dias calou um pouco a oposição, esfriou também o clima no Senado. Agora, na Câmara dos Deputados, foi normalmente, teve votações, e para a semana que vem, eu acho que nós teremos aí uma leitura melhor do que vai acontecer a partir de agora. Com esse recuo do presidente, pode ser que o presidente da Câmara e os partidos políticos dê mais um voto de confiança. Eu acho muito difícil, né? Porque já deram vários votos e ele tem sempre quebrado essa confiança dos parlamentares. Embora ele goste, ele chama sempre a atenção de que ele saiu do Legislativo, que ele ficou tantos anos na Câmara dos Deputados, que ele respeita o Legislativo, que ele conhece a casa e, portanto, nós temos aí o desembarque do próprio Centrão querendo sair do governo, o PSD também. Então, é uma avaliação que essa semana, eu acho, Conrado, nós teremos uma leitura melhor do que vai acontecer a partir de agora com o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós temos aí um processo no TSE andando e nós temos, então, uma ameaça de impeachment. E, sem contar que a CPI, aqui para encerrar, a CPI da Covid-19, que está prestes a encerrar os seus trabalhos, vai sim colocar em cima do presidente da República responsabilidade, crime de responsabilidade. Então, tem algumas coisas aí que vai pesando ao longo desse tempo. Muito bem, Humberto, obrigado pela sua participação, e sexta-feira que vem espero que você traga notícias melhores que beneficiem o nosso Brasil, porque a situação está bem difícil aí em Brasília. Obrigado, meu querido.